Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre a lua cheia em Libra. Vamos lá para entender o que significa isso? Lua cheia é o ápice do ciclo lunar e isso aqui traz informações importantes para a gente compreender todo esse período que nós estamos vivendo, tá bom? Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou astrólogo, sou psicólogo e estou aqui para trazer um olhar astrológico para o período em que nós estamos atravessando, tá bom? Vamos lá, vamos então compreender um pouco mais sobre o que significa, afinal, né, essa lua cheia. Mas falando agora sobre um pouquinho sobre alguns dados importantes, como está escrito aqui na tela, ela vai ser no dia 12 de abril, tá? E ela vai acontecer por volta das 21 horas e 20 minutos no horário de Brasília, tá bom? Para esse fuso horário vai ser às 9h21 da noite. Tá? Então vamos lá, vamos entender o que significa isso. Mas antes de tudo, tudo que eu falar aqui é válido para todo o período do ciclo lunar, que começou desde o dia 29 de março, que foi inclusive quando teve a lua nova e teve um eclipse solar, né, ao mesmo tempo, é, inaugurando o ciclo lunar. Então tudo que eu falar aqui é desde agora até o dia 26 de abril, que é quando termina o ciclo lunar e vai começar o seguinte no dia seguinte, tá bom? Então, esse é o prazo para o que for falado aqui. Vamos lá, então. Começa a andar para mim, por favor. Isso, muito bem. Vamos lá. A lua cheia, ela é sempre o ápice, né? O auge do ciclo lunar. Aquilo que é prometido no início do ciclo tende a ganhar muita força e se mostrar de uma maneira mais concreta, mais decisiva, com questões sendo resolvidas, se explicitando, né? Ficando evidentes, principalmente nesse período da lua cheia em si, tá? Mas tudo que for falado aqui, como eu falei, já pode ser sentido desde o início do ciclo lunar, tá bom? É uma lua cheia em Libra, tá? Com o Sol no signo de Áries, né? A lua nova foi em Áries, né? E o Sol permanece no signo de Áries. E a lua foi pro outro lado, né? Foi lá pro signo oposto. O que significa isso? Significa que a gente vai precisar olhar para as nossas relações, para os acordos, para as associações, para todo tipo de combinado, parceria, contratos, ajustes entre eu e o outro, tá? Então, é o momento em que a gente vai precisar agora entender o outro. Como que a gente pode melhor incluir, melhor se entender com o outro nesse ciclo lunar em que nós fomos chamados a olhar mais para a gente, para nossa vontade, para nossa coragem, para nossa autonomia, para nossa independência, tá? Agora é o momento de olhar para o outro. Como que eu posso incluir o outro no meu projeto pessoal? Ou como eu posso, juntamente ao outro, também colocar aquilo que é importante para mim, sabe? Então passa muito por essa questão relacional, essa questão do sempre desse ajuste constante que sempre vai existir quando existem combinados entre duas pessoas. E os combinados são desde os combinados formais, combinados de trabalho, combinados de tarefas em geral, quanto combinados afetivos, combinados familiares. Tudo isso é Libra e tudo isso envolve sempre a questão de como eu me coloco diante do outro, como que a gente pode achar um ponto comum sem eu me anular, né? Sem eu precisar me anular ou sem eu precisar passar por cima de alguém, tá? Então, essa é a grande temática da lua cheia. Vamos olhar para as nossas relações dentro desse contexto, tá? Dos nossos combinados acordos, contratos, tudo isso. Fora isso, também a gente vai precisar olhar para questões estéticas, né? Como a gente pode buscar a melhor maneira de deixar um determinado ambiente bonito, a minha expressão bonita, de uma forma que seja harmônico com o todo, harmônico para o outro, ou harmônico para o meu gosto pessoal, a questão da harmonia, da estética, né? Também ganha força nesse período nas nossas vidas de alguma forma. Vai depender de aonde você tem o signo de Libra no seu mapa, porque é ali que você tem também valores estéticos importantes, tá? Então, tem que ver no seu mapa. Ah, outro dado importante, ela acontece no grau 23 de Libra, tá? Eu não falei o grau. A Lua no grau 23 de Libra e o Sol no grau 23 de Áries, tá bom? Então, se quiser olhar no seu mapa, veja o grau 23 desses signos, tá bom? E, é claro, vai mexer com vários outros. Se você tiver planetas nesses graus de Capricórnio, esses graus de Câncer, esses graus de Gêmeos, de Leão, vai sempre mexer com a gente, de alguma forma. E mesmo que você não tenha nenhum planeta no grau 23, nenhum signo,
esses planetas não estão caindo no céu do seu mapa. Então, de qualquer forma, vão estar mexendo com você, tá bom? Então, vai mexer com todo mundo, com alguns mais e com outros menos, tá? Bom, dado isso que eu falei, né, de que as questões relacionais vão ganhar força, a necessidade de a gente olhar para as nossas relações, para os nossos combinados, contratos, né, nossa busca por entendimento com o outro, aparar arestas e chegar a pontos comuns, negociações, temos outros elementos importantes aqui. Essa lua cheia está em quadratura com Marte e ela está em trígono com Júpiter, tá? A quadratura com Marte em Câncer, né? Ela fala que é um momento que a gente tem que olhar para as relações, para os ajustes, para os combinados, mas tem muita ansiedade, tem uma certa pressa, uma certa impaciência, né? Que faz com que a gente queira resolver logo, queira se entender logo, sabe? Pode faltar um pouco de traquejo, um pouco de paciência, um pouco de dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam, sabe? Então pode haver precipitações, né? Mas ao mesmo tempo tem muitos movimentos. Então pode ter certeza que tem muitos movimentos na tentativa ou nessa busca por entendimento, ou na busca pelo outro, na busca por estar com o outro, na busca por questões estéticas. Tem muito movimento nessa direção. Tem iniciativas, tem começos, mas muitas delas não vão servir. Muitas delas vão ser movidas por ansiedade, vão ser movidas por uma inquietação e provavelmente não vão se mostrar sustentáveis, né? Vão se mostrar como sendo algo que foi mera afobação, tá? Então é importante você estar atento e atenta a esse movimento que você está fazendo na direção de olhar para essas questões ligadas a combinados, relações, contratos, sabe? Olha, se você não está sendo movido ou movida por uma precipitação, se não está sendo movido ou movida por um certo rancor, uma certa mágoa, talvez, tá? Ou talvez por questões infantis, por querer resolver logo, porque tem que ser do seu jeito, porque você se sente fragilizado ou fragilizada se não resolver logo, sabe? Então é importante você estar atento e atenta a isso, tá? Porque isso pode te mover de forma excessiva, tá? E você querer resolver logo essas questões, tá bom? Além disso, observe aonde que você tem o grau 27 de câncer, porque ali vai ter muito movimento, vão ter ações, mas também podem ter desentendimentos, pode ter briga, pode ter, bom, movimentos. De qualquer forma, tem iniciativas, tem começos, mas pode ter muito, pode ter briga, pode ter desentendimento, pode ter impaciência, ou podem ter mágoas surgindo. É importante você não deixar isso virar não engolir aquilo. Não, vamos usar a nossa raiva que surgiu para a gente ver qual é a melhor maneira da gente buscar um entendimento, qual é a melhor maneira da gente se colocar e ser assertivo também na nossa necessidade que está sendo mexida naquele momento, tá? E não vamos ficar engolindo aquela raiva, porque ela depois ela vai explodir em algum momento, pode ter certeza disso. Ou você vai estar demonstrando essa raiva de uma maneira sutil, que vai gerar, né, com caras e bocas, ou com indiretas, também não é legal, né? Porque isso aí também vai gerar desentendimentos, vai gerar desconforto, sem necessidade. Quando você poderia olhar, tentar olhar para aquilo de uma maneira mais assertiva, mais diplomática, mais direta, né? E não ficar engolindo ou fingindo que não tem nada acontecendo, tá bom? Agora, um ponto interessante é que essa lua cheia está em trígono com Júpiter, então ela também traz expansão, traz oportunidades. Então, ao mesmo tempo que existe a afobação, tem a pressa, podendo ser movida por mágoa, mas existem aberturas, né? Essas inquietações, essas impaciências, elas podem, de alguma forma, abrir portas para a gente, e em alguns desses casos, algumas dessas iniciativas podem servir muito, podem significar justamente aberturas. Então, é o momento da gente discernir, ver o que que não serve, o que não faz sentido, o que que é mera afobação e o que que sim tem algo de interessante ali, algum conhecimento novo, alguma perspectiva nova de vida, talvez conhecimentos, experiências novas, tá? Talvez experimentações novas, movimentos novos, conhecer lugares novos, fazer contatos novos. Essa lua cheia favorece isso, tá? Então, é só questão de você mesmo filtrar o que que é excesso, o que que é movido por ansiedade, por inquietação, por raiva, e ficar com aquilo que serve, aquilo que amplia horizontes, aquilo que significa oportunidades de verdade em nossas vidas, de crescimento,
tá? De percepções novas, de oportunidades de vivências novas, né? Então, observe, porque essa lua cheia também tem aberturas, então isso que é o mais interessante nela, tá? E aí, uma coisa interessante também é olhar para o dispositor da lua cheia, ou seja, o signo, aliás, o planeta que rege o signo onde a lua cheia está acontecendo, que no caso é Vênus. Vênus rege Libra. Vênus está aqui em Peixes, está saindo do movimento retrógrado. Isso que é mais interessante, é muito simbólico isso. Ela está estacionária depois de ficar mais de 40 dias em movimento retrógrado. Está em conjunção com Saturno em Peixes e está em trígono com Marte, em sextil com Urano. Então, assim, é o momento em que os acordos vão começar a melhorar, né? Momento que as coisas estão devagar, né? Tem uma pressa aqui, tem uma inquietação, né? Mas também estão começando a caminhar. Esse Júpiter aqui simboliza exatamente essa expansão, essas oportunidades também. Então, é assim, os acordos estão acontecendo, as questões ligadas a relações estão começando a se mostrar melhor e eu consigo devagar tomar iniciativas interessantes, eu consigo realizar questões que estavam só na imaginação, que eu percebo que eu posso, com o tempo, concretizar, e também significam aberturas novas relativas aos afetos, relativas aos acordos, relativas a todo tipo de busca por entendimento com as pessoas, clientes, relacionamentos afetivos em geral, contratos, negociações diversas, tudo isso, tá bom? Então, é uma lua cheia que traz essa inquietação, traz movimento, traz aberturas, traz um pouco de impaciência também e ansiedade, tá? Então é importante realmente você discernir isso, não deixar se magoar com as questões que vão te frustrando, que podem te frustrar nesse processo, tá? Mas simboliza também um começo de novos acordos, começo de novas parcerias, começo de novas fases em nossos relacionamentos, tá bom? Devagar as coisas vão acelerando e vão se mostrando cada vez melhor em nossas vidas, tá? Mas por enquanto é ir devagar, é ir avaliando, é ir vendo o que que se sustenta e aproveitando as oportunidades nesse sentido, nesse contexto de relacional principalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Isso é o que eu queria trazer com relação à lua cheia. Se quiser saber mais sobre minhas leituras, veja o link na descrição desse vídeo ou vá no meu Insta, né? Está aqui embaixo, Vitor Silva Astro. Muito obrigado para todos que estiveram aqui nesse vídeo até o momento. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com quem você acha que faz sentido, tá? Quem você acha que vai curtir, né? E também comentar se você achar que tem alguma coisa a dizer, se você quer pontuar alguma coisa, participar, compartilhar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Vou responder todos os comentários ou reagir, né, que forem respeitosos, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, gente!